Toda honra e toda glória somente a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8. Os 12 e a sua missão. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, Jesus, ele forma um grupo denominado discípulos. E a este grupo que acompanhava, que estava mais próximo a Jesus, que se rendia a o que via e o que escutava daquele homem que contrariava a lógica do Messias. O Messias era esperado como um grande e valoroso homem e não um carpinteiro, filho de um carpinteiro, vindo de Belém, da Judeia, ao qual se dizia não sair nada de bom. Porque Deus contraria tudo aquilo que para o homem é lógica, pois a mente de Deus, os projetos do Senhor, os planos de Deus são mais altos, melhores que o do homem e enxergam além da vista humana, que é falha. E que às vezes, como a minha, precisa até de óculos para poder realizar tarefas no seu dia a dia. E glória a Deus por eles. Glória a Deus. São bons e nós louvamos e agradecemos a Deus em tudo. Por isso, Jesus, ele dá poder aos seus discípulos e ele dá um direcionamento. Este direcionamento é ir pregar para as ovelhas perdidas de Israel. Naquele momento, ainda está sobre Israel a palavra de salvação. Depois, o Senhor e Jesus Cristo vão abrir essa situação para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, a certeza de salvação, não só para os da casa de Israel, como para toda criatura que crê em Jesus, que deixar o seu velho homem e seguir pegando a sua cruz ao lado de Jesus. E nós vemos que todos aqueles dons que os discípulos recebem através de Jesus, dons de expulsar demônios, dons de cura, dons da palavra, de ministrar a palavra, dons do Espírito Santo, todos esses dons que são dados
por Jesus, Jesus lhes diz bem claramente: de graça recebei, de graça dai. Então, são dons que vêm do alto, são dons que têm propósito, são dons que têm todo um encaminhamento da parte do Senhor para serem usados na sua obra. E que não devem ser confundidos com as suas necessidades. Jesus também vem nos falar na palavra dele que nós não devemos temer a nada, pois Deus supre todas as nossas necessidades. Se Ele cuida dos pássaros, Ele também cuida de nós. Portanto, todas as nossas necessidades vão ser supridas da parte do Senhor. Mas tudo aquilo que nós recebemos como dom de Deus para utilizar no seu reino, a palavra é clara, não é? Nós recebemos de graça e de graça nós damos. E sim, também temos a referência de que é digno o homem que vive do seu trabalho. E sim, há situações como a do pastor. Por exemplo, as pessoas que vivem para o evangelho, estas precisam, sim, serem mantidas, pois elas estão voltadas para o reino de Deus. E eu vou explicar porque você pode dizer: mas isso é uma contradição. Você fala no começo do vídeo que de graça você recebe e de graça você deve dar. Então, e os pastores? Por que eles trabalham e vivem do sustento da igreja? Eu vou lhe explicar e vou lhe explicar fisicamente. Israel tem 12 tribos. Essas 12 tribos, 11 receberam terras em Israel. Todas elas têm uma terra delimitada como sua. Cada tribo tem uma terra. A única tribo que não tem uma terra são os levitas. Os levitas são os descendentes diretos de Arão e são aqueles que cuidam da casa do Senhor em tudo. Adoração, cuidados, ofertas. Aquela tribo, ela foi destinada ao cuidado da casa do Senhor. E sim, através da sua função, elas também têm uma herança. Elas não têm a terra, mas elas têm a maior herança, que é uma herança celestial. É uma herança ao qual não pode ser vista nem apalpada, mas é uma herança espiritual que cuida, protege, guarda e alimenta a eles. Então, isso é um exemplo do que é um pastor. O pastor é uma pessoa que dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor é um homem que ele dedica a sua vida para estar em conexão com o Senhor, em integridade de espírito, para passar a mensagem de Deus. Então, é justo sim que ele seja mantido, assim como os levitas são mantidos pelas outras tribos. E a sua herança não é roubada, porque a sua parte é a melhor parte. É a parte que é a do Senhor, a de adorar, louvar, engrandecer e cuidar das coisas do Senhor. Então, todo o resto, todas as outras tribos, não é? Elas têm a sua segurança, mas os levitas têm a segurança de Deus, assim como o pastor. E assim como nós, que nos dedicamos a Deus e que buscamos fazer a sua vontade em integridade, decência, honra, sentido e propósito. Por isso, vamos sim cumprir o ID de Cristo, que se renova a cada dia, em cada um que é levantado através do propósito do Senhor para fazer a sua obra. E de graça recebe, de graça dá aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.